pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do EdifyCast, o podcast para os gestores escolares feito pelo Edify. E hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco polêmico, mas muito presente no dia a dia das escolas, que é a relação família e escola, desafios, atritos e caminhos possíveis para essa situação tão complexa e tão recorrente na vida dos gestores. E aí, para isso, a gente tem hoje aqui a Fernanda. Fernanda é coordenadora pedagógica aqui no Edify e já está aí dentro das escolas vivendo essa realidade há bastante tempo e tem muita coisa para contar pra gente. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada por ter vindo. Olá pessoal, eu sou a Fernanda, como a Alice disse, sou mentora pedagógica e coordenadora aqui também no Edify e hoje tenho o prazer de estar aqui para corroborar aí com esse tema tão polêmico, como disse a Alice. Vamos lá! Vamos embora. Então, Fê, para começar, assim, eu queria que você contasse um pouquinho dos principais desafios que você vê hoje em dia nas escolas na relação escola-família. Desafios, assim, eu diria que a gente começa um pouco com o engajamento, na verdade, entre família e escola, né? Então, é a família se fazer presente, então esse já é o primeiro desafio. A gente sabe que hoje todo mundo está sempre muito corrido, né? Isso acontece em todas as famílias e isso acaba muitas vezes interferindo na presença dessas famílias na vida escolar do estudante. Então, eu acho que o principal desafio aqui hoje, eu diria que é a família conseguir mesmo se fazer um pouco mais presente no dia a dia escolar, que isso já é meio caminho andado para evitar alguns outros problemas aí que a gente também vai falar mais para frente. Ai, com certeza. E hoje, assim, na realidade das escolas que conseguem engajar essas famílias, o que você acha, assim, que elas fazem de diferente para tornar essas famílias mais engajadas, para puxar eles mais para perto com tudo que a escola disponibiliza, atividades, projetos, conversas, enfim? Eu diria, Alice, que a clareza nas informações, né, na forma que você comunica, isso falando da escola para as famílias, né, faz muita diferença nesse resultado. Eu era mentora pedagógica em uma escola que todo ano eu participava da reunião de pais de abertura de ano, né? Então, a gente tem ali um mix de tipos de famílias. Então, as famílias Sim. que já eram da escola e famílias que estavam chegando naquele ano. Então, a gente tinha todas as informações, desde a basicona lá até, né, as informações mais detalhadas. E essa diretora, ela sempre abria com uma fala que eu tenho até hoje guardada, que ela dizia que os pais que estavam ali presentes, eles estavam assinando um acordo de parceria para aquele ano letivo, né? Então, assim, se no primeiro momento do ano a família não consegue estar já ali presente para receber as comunicações principais, né, do ano letivo do seu filho, já é um complicador. Claro que a gente está falando aqui, gente, de exceções, a gente sabe que às vezes, né, naquele dia aconteceu alguma coisa e não pude participar. Mas, no geral, é um momento muito importante. E é quase isso, é você assinar um acordo com aquela escola de, olha, nós dois queremos a mesma coisa. Eu enquanto família, vocês enquanto escola, a gente quer o sucesso daquele aluno no final do ano letivo. A gente quer essa parceria de sucesso. Então, estar ali era muito importante. E isso, eu acho que funciona muito quando você já começa o ano, assim, com essa clareza na informação, na comunicação, com esse alinhamento de propósito, sabe? Perfeito. E isso tudo envolve comunicação, né? Acho que no final é sempre ali a troca entre os dois. E aí vou linkar com uma outra pergunta aqui, que é do que você vê, qual costuma ser o maior erro de comunicação, a falha nesse meio do caminho entre escola e família? Olha, eu diria que não é nem um erro, assim, é um ruído de comunicação mesmo, né? Que é quando a escola e a família não têm o mesmo alinhamento de propósito para aquele aluno. Aí eu vou explicar um pouco melhor. Muitas vezes a família tem um propósito para aquela criança que não é condizente com o propósito, a proposta escolar da escola que ele escolheu.
né? E isso acontece por diversos motivos. Às vezes é a escola mais próxima, que faz mais sentido para a família, então tem que ser aquela. Às vezes a família tem uma criança de 5, 6 anos, mas ela já está pensando na escola que aprova no Enem, e ok, é válido, eu valido esse tipo de intenção, mas às vezes para aquele momento da criança que está ali ainda na educação infantil, o formato daquela escola não faz tanto sentido. Então, eu acho que esse propósito entre escola e família, ele precisa estar alinhado para que a coisa aconteça, sabe? De outra forma, com certeza a gente vai ter ruídos aí ao longo dos anos ou do ano letivo, até que um dos lados consiga esclarecer ou se entender para chegar num denominador comum, ou a própria família entender, pensar e, cara, será que realmente esse é o momento do meu filho estar nessa escola, né? De seguir por esse caminho? Então, acho que essa reflexão ela é sempre válida, em qualquer momento a gente consegue ali contornar e recalcular a rota o quanto antes melhor para o estudante, né? Sim. E quando você fala sobre assinar um acordo, eu acho que tudo começa ali quando o pai coloca o filho na escola, né? Não quando ele já está lá dentro e ele traz um ponto. Talvez o erro esteja nesse alinhamento lá atrás, quando tudo começou e a matrícula foi feita. Exatamente, exatamente. Assim, eu tenho um outro exemplo que foi bem legal. Eu era muito próxima, nessa época eu era professora ainda, e eu era muito próxima da mãe, da família, de uma aluna que estava com a gente desde a educação infantil, e ela já estava entrando ali no Fundamental 2, indo do 1 para o 2, e ela disse que ia tirar a filha da escola. E eu tomei um susto, porque tinha um carinho enorme, tanto pela família quanto pela aluna, né? E aí ela sentou comigo e ela foi super sincera, explicando que ela demorou muito para entender que a forma da filha dela estudar, se comunicar e o que a filha dela queria, né, enquanto ser humano pensante, né, porque a gente fala, é uma criança, mas é um ser humano que pensa e faz as suas próprias escolhas, não faziam sentido em nada com aquela escola, né? Então ela estava tirando de uma escola que é a escola que aprova no Enem, para colocar numa escola construtivista, que é 100% o oposto, né, do propósito da escola que ela estava matriculada naquele momento. Pra gente foi um susto, mas eu confesso que eu, enquanto educadora, assim, tirando o meu chapéu de professora daquela instituição no momento, enquanto educadora eu achei lindo, assim, achei maravilhoso o papel daquela mãe, daquele pai, de parar e pensar, cara, de fato, talvez tenha sido um erro, não digo um erro total, porque com certeza ela sai dali aprendendo coisas, mas que naquele momento que ela já estava entrando na adolescência e Fundamental 2 as coisas começam a ficar mais pesadas no ritmo de estudo, né? Ali ia ser quase um sacrifício para ela, porque não combina com a forma daquela criança de viver e o que eles querem. Então ela literalmente recalculou a rota ali num momento de transição. E aí, de novo, assim, nunca é tarde, né? Então, o importante é que a criança se sinta confortável, aquele aluno se sinta confortável na forma de estudar, né? E que a família esteja alinhada de novo com esse propósito. Aí, o propósito da família esteja alinhado com o propósito de futuro daquele estudante, né? Do aluno. Perfeito. E esse exemplo, eu acho que ele é um exemplo que é quase que o mundo ideal para todas as escolas, né? Que a família tenha essa percepção, que tenha essa profundidade também de conhecimento. Porém, não é essa a realidade, e eu acho que nunca vai ser, porque as pessoas são diferentes, enfim, as realidades são diferentes. E aí eu vou entrar numa questão aqui, que eu acho que é muito sensível para a escola conseguir equilibrar o acolhimento dessas famílias, com cada uma com suas dores, com seus desafios, com seus pontos em relação a cada filho que está ali, com o profissionalismo da escola na hora de se posicionar, de se comunicar, de responder a um problema. Então, como que você vê, assim, talvez sejam os caminhos para conseguir equilibrar esse acolhimento com esse profissionalismo e a necessidade também de comunicar certas coisas? Aí eu vou de novo, né, voltar lá na tecla da comunicação, né? Eu acho que a escola é uma instituição que está ali para prover para o aluno, né, para os nossos estudantes, educação, né? Então, e quando a gente fala de educação, a gente está falando de nada de curto tempo, a longo prazo mesmo. Então, hoje, se a gente pensa numa trajetória completa, o aluno está mais de 10 anos numa escola até ele completar ali, né,
pensando em educação infantil, Fundamental 1 e 2, nem entrando no médio. Então, é quase que uma segunda família, né? Então, a gente hoje pensa nessa instituição como uma parceira na educação do seu filho. Então, quando você traz para a família a clareza de que, olha, eu sou responsável pelo seu filho do lado de cá do portão e você precisa confiar em mim, né? Já que você me escolheu, você precisa confiar em mim. Então, eu acho que hoje é isso um pouco do que falta, assim. A gente vê muita abertura, não estou dizendo que não tem que ter abertura entre escola e pensamento da família, claro que tem que ter para isso andar junto, mas eu acho que também falta um pouco de confiança, muitas vezes, do lado das famílias, confiança no trabalho da escola. Porque às vezes aquilo não está funcionando naquele momento, mas, de novo, educação é sempre a longo prazo. Não está funcionando naquele momento, mas espera aí, vamos aqui conversar, e aí comunicação de novo, né? Deixa eu ver como é que a gente pode ajudar. Então, é esse profissionalismo, né? É essa confiança de que você colocou o seu filho num lugar de profissionais que você, em teoria, confiou, né? Você fez a matrícula do seu filho lá. Então, eu acho que esse é o lado do profissionalismo. Não sei se foi exatamente isso que você quis me dizer sobre a parte profissional, mas eu vejo nesse sentido de confiar no profissional que você confiou o seu filho, sabe? Então, eu acho que às vezes isso falta um pouco do lado da família. E que eu entendo, tá? É válido, é genuíno quando você pensa que um filho é o maior bem que aquela família possui, né? Então, a gente entregar um filho na mão de outras pessoas, esse ciclo de confiança, ele não começa de uma hora para outra. Então, você vai, sim, colocar, às vezes, em cash ali, será que tá certo? Será que não é melhor fazer assim, assim, assim? Será que essa professora tá ensinando certo, né? Mas não foi assim que eu aprendi, né? Então, é esse momento de confiança no profissional que está dentro da escola e que, com certeza, a escola está ali preparando aqueles profissionais para entregar o melhor para esses alunos. E acho que tem um ponto que você está falando aí de confiança, que é, cara, como é que você prova para essa família que ela pode confiar? Acho que tá aí a grande questão. Agora me colocando no lugar também da família, porque a gente se coloca muito no lugar da escola, porque é quem a gente está mais perto, né? Mas como é que a escola consegue transmitir essa confiança e trazer para esses pais a segurança de que eles escolheram a escola certa e de que o filho dele está num caminho positivo que vai durar muito tempo e que depois não vai dar para voltar atrás? Eu diria, assim, que a gente tem duas respostas, assim, dois vieses. Um é resultado e o outro é transparência, né? Então, quando a gente fala de resultado, tudo que você puder tornar visível, a gente fala muito isso aqui no Edify, né? Então, tudo que você puder tangibilizar, tornar visível para aquela família de resultado do aluno, já é um elo de confiança que se cria, né? E a transparência de que, às vezes, esse caminho pode não dar tão certo quanto a gente imaginava. De novo, a gente está lidando com seres humanos, independente se eles têm 5 anos, ou 15 anos, ou 16 anos. Então, não tem nada mais certo de que somos seres únicos e nem tudo que dá certo para mim dá certo para você. E isso é muito importante porque hoje a gente tem uma questão que eu julgo ser muito séria de comparação, né? Então, a gente tem pais que realmente comparam um filho com o outro, né? Por que o meu filho tirou 10 em matemática e o filho da fulana tirou 6, se é a mesma prova, a mesma professora? Então, assim, essa comparação é muito complexa, principalmente para os alunos que não entendem isso, então isso é responsabilidade do adulto, de administrar da melhor maneira possível. Mas eu acho que essa transparência no caminho, até da escola mesmo, olhar em volta, voltar atrás e pensar, realmente esse não foi o melhor caminho, vamos ver como a gente pode refazer? Então, eu acho que isso traz confiança, né, de que eu reconheço os meus acertos, mas eu também reconheço os meus erros, sabe? Erramos aqui, poxa, realmente, você tem razão. Vamos ver como é que a gente pode refazer? Então, não foi o melhor para a Alice. Poxa, vamos ver como é que a gente pode ajudar a Alice? E se a gente unir forças? Eu faço assim, você faz assim, e nós dois ajudamos a Alice a chegar onde todo mundo quer. Porque para a Alice não foi tão fácil quanto para a Fernanda, por exemplo, né? Então, eu acho que demonstração de resultado e a transparência do caminho são as palavras-chave, assim, nesse caso. Perfeito. E quando você fala sobre demonstração do resultado,
eu acho que existe um gap de entendimento entre o que a escola entende que é resultado e o que o pai entende que é resultado. A gente vê muito isso aqui no inglês, né? Sim. Que é aquele famoso... o pai chega em casa, pergunta pro filho o que você aprendeu hoje, ele fala nada. E aí ele não consegue entender tudo que está acontecendo dentro da escola. O que você vê, assim, que são boas estratégias que escolas que fazem isso bem conseguem realizar para transmitir pro pai essa visibilidade e até isso acaba facilitando o relacionamento, né? Eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos que ajuda muito nesse processo, que é a tecnologia, né? Então eu vejo muito nas escolas que utilizam a tecnologia a seu favor, né? Que mostram para as famílias o dia a dia da escola através, por exemplo, das redes sociais. Então, chega nas famílias o momento em que o aluno está produzindo de forma genuína. E não nesse formato imperativo que você diz. O que você aprendeu hoje? A criança até se assusta e fala, nada! Que é mais fácil dizer nada do que arriscar e dizer alguma coisa errada, né? E a criança não quer errar na frente do pai. Então, eu hoje vejo e eu sigo a maioria das escolas que enfim, eu visito e que eu trabalho com elas. E eu vejo que as escolas que têm mais, que conseguem tangibilizar, levar para essas famílias com mais facilidade esse aprendizado são as famílias que comunicam usando ferramentas tecnológicas, usando redes sociais, seja ela Instagram, seja ela o próprio site da escola, ou usando qualquer agenda digital. Tem professores que têm um certo processo que eu acho que é bem legal, de semanalmente, toda sexta-feira, enfim, tira um dia para enviar as coisas legais que aconteceram durante aquela semana e aí eles enviam pela agenda digital. Então, assim, hoje a gente tem muitos meios tecnológicos para trazer isso, para fazer chegar na família de forma genuína, ou seja, no momento que a coisa está acontecendo, que o aluno está ali de uma forma espontânea, no habitat, ali dentro da sala dele com os amiguinhos dele, não dentro de casa, num cenário completamente diferente do ideal, né? Perfeito. E você falou de tecnologia, agora eu vou entrar num outro ponto até polêmico. Bora. Que é a tecnologia na relação pai, família, escola, o famoso grupo de WhatsApp, enfim, essas questões todas. Eu acho que no final, todo esse uso da tecnologia, ele acabou trazendo o pai mais para perto num certo ponto, distanciando no outro, né? Uhum. E tornando essa relação, às vezes, um pouco mais complexa. Sim. Por causa dessa proximidade ali tecnológica e talvez não proximidade tete a tete, né? Humana. E isso traz para o gestor mais dificuldade na hora de lidar com essas famílias, né? Porque elas estão ali presentes o tempo inteiro e você precisa lidar com diferentes conflitos e situações. E aí eu vou te fazer uma pergunta que ela pode ser até um pouco doída pra gente, se colocando no lugar do gestor, que você acha que esses gestores estão preparados para mediar essas conversas difíceis com a família? O que ajuda nessa hora? Porque eles estão lidando com coisas que talvez o gestor há 10 anos atrás não tenha lidado. Sim, com certeza. É um cenário completamente diferente, né? Não sei se todo gestor está preparado, porque a gente sabe que nós temos um perfil de gestores que não necessariamente são gestores educadores, né? Então, normalmente, quando não é esse o perfil, ele tem uma equipe de educadores ou de psicólogos ou psicopedagogos ali à frente. Hoje, o que eu vejo, o perfil que eu vejo de mais sucesso, e quando eu digo sucesso é de mais eficácia nas escolas, é quando a escola tem, de fato, um comitê de psicopedagogos ou de psicólogos disponíveis para atender essas famílias. Porque, de fato, essas pessoas estão preparadas para lidar e para tocar em assuntos sensíveis, que muitas vezes são esses assuntos que são os mais polêmicos, da melhor maneira possível. E aí, de novo, a gente volta no ponto do profissionalismo, né? Tratar de maneira profissional algo que é muito pessoal, sabe? Verdade. Então, é o problema do meu filho, da minha família, é muito pessoal. Mas eu preciso de um interlocutor, de uma pessoa ali no meio que profissionalmente esteja preparado para me guiar pelo melhor caminho. Então, quando eu vejo as coisas os cases de maior sucesso
nas escolas, normalmente tem uma equipe de psicopedagogos ou de psicólogos à frente, mediando esse tipo de situação. Então, eu acho que o mundo do jeito que está, a gente tem questões cada vez mais sensíveis com os alunos e questões com as famílias em si, estrutura familiar hoje é uma questão muito grande, né? Como é a estrutura familiar e como isso reflete na vida do aluno. Então, a gente tirou um pouco da mão do professor e até da direção, assim, salvo os casos que a direção é psicólogo, psicopedagoga, mas a gente precisa tirar um pouco da mão dessas pessoas e colocar, de fato, na mão de profissionais que lidam com isso numa forma mais sensível e, ao mesmo tempo, profissional. Perfeito. Sabe? E acho que nem sempre a gente está preparado mesmo para mediar essas conversas, porque você não tem nem formação para aquilo. E às vezes a formação é importante, é o que você falou. O profissionalismo para coisas muito sensíveis, ele é importante para saber o caminho ideal, né? Exato. E conseguir tratar aquilo com o tato que é necessário. Exato. Perfeito. E aí eu vou entrar aqui num ponto. Você falou sobre conversar com esses profissionais, sobre estar ali em contato com a escola. E isso traz um ponto que a própria tecnologia que a gente estava falando vai num caminho contrário, tá? Que é a conversa física, presencial ali da escola com a família. O que você vê hoje, assim, em relação à relevância dessa conversa lá dentro da escola versus a tecnologia? Você acha que esses momentos presenciais, eles ainda são necessários? Não, dá para substituir? Enfim, como é que você vê isso hoje? Eu acho, Alice, que isso é algo... existem aqueles acordos que são negociáveis e os inegociáveis. A família estar presencialmente na escola é um acordo inegociável. A gente está falando da vida de um aluno, da educação de um aluno. Isso precisa que a família esteja presente. E é até importante para eles entenderem como é que é o dia a dia ali naquela escola. Aí, de novo, né, a gente sabe que é corrido para todo mundo. Mas uma faca de 2 gumes, né? É isso. Porque, ao mesmo tempo que é importante para a família que o seu filho seja bem tratado, bem educado, eu digo que não tenho tempo para ir lá colaborar com esse processo. Sim. Sabe? Então, assim, poxa, gente, não tem mágica, assim, não existe fórmula mágica. De novo, né, aquele acordo entre família e escola. Você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha para que a gente chegue num lugar comum, né, para a gente chegue no nosso objetivo final. Então, eu não vejo como negociável a presença da família na escola, não é. Ele tem que estar lá em algum momento. E aí, de novo, assim, essa mesma escola que eu contei para vocês, né, do acordo, que a diretora sempre tinha essa fala nas reuniões, eles tinham algo que existem tópicos que podem ser falados sobre no formato digital e existem tópicos que não. Por exemplo, se você quer falar da nota do seu filho, você precisa vir aqui. Mas se você quer falar que ele não pode lanchar alguma coisa na cantina, aí eu aceito o seu WhatsApp. Então, não existia existe um fluxo, um processo que as secretárias estavam a par, e aí, de novo, a gente bate na tecla do profissionalismo, né? Do quanto você confia nos seus profissionais. Né? Então, existiam e as secretárias já sabiam disso. Então, se o pai trazia um tópico que precisava ser presencial, já existia um processo. Olha, a gente vai ter o prazer de te receber aqui para falarmos mais sobre isso, mas é importante que você esteja aqui de forma presencial, porque é um tópico, né, que a gente pode falar melhor, enfim. Então, eu acho que isso é importante enquanto escola, né, enquanto empresa também, que existam processos negociáveis e inegociáveis. Nossa, achei isso muito interessante. Acho que ficou marcado aqui pra mim como que bom. Um ponto... Nada como vivência em escola, a gente aprende muito. Verdade. E aí, pra fechar, queria te pedir, assim, pra dar um conselho final, pra esses gestores que estão enfrentando esses desafios e estão, às vezes, até meio perdidos de como seguir nessa relação com as famílias. Pra você, o que é a chave? Aí não precisa ser uma palavra, porque nunca vai ser. Não dá, né? Mas contar, assim, um pouco do que você vê que é o resumo para uma boa relação. Eu acho que
não tem, como você disse, não existe uma palavra para isso, mas se a gente pegar um pouquinho de cada coisa que a gente conversou aqui e parar para refletir, tudo vai pelo caminho da comunicação. Sim. Né? Então, assim, a clareza na comunicação, o contato com as famílias, os acordos negociáveis e inegociáveis, né? A presença da família e o alinhamento de propósito, né? Então, eu acho válido, genuíno, e eu acho muito interessante quando a própria escola diz: será, pai, será, mãe, que de fato a nossa escola é o melhor caminho para o seu filho? A gente talvez tenha chegado num lugar que eu talvez não consiga mais te ajudar, né? E ainda assim a gente precisa continuar caminhando. Então, é tão bonito, né? Porque isso a gente está falando da educação como propósito principal mesmo. E não é dinheiro, não é matrícula, né? Que também é importante, mas a gente tem um propósito maior, né? Então, eu diria que essa comunicação, a clareza, né? Nessa comunicação desde o início, deixe claro para suas famílias o que é negociável e o que não é negociável dentro do que a sua escola acredita, né? Para que ele ali já desde aquele momento entenda: opa, pô, esse negociável é que eu não concordo, não. Deixa eu ver se isso aqui faz sentido mesmo pro que eu penso para minha família e pro meu filho, sabe? Então, tudo vai de encontro à comunicação e à clareza nessa comunicação. Não tenham medo de conversar com as famílias. A gente tem sempre que lembrar que queremos a mesma coisa. A escola e as famílias querem chegar no mesmo lugar, que é a educação, a melhor educação para aquela criança, para aquele estudante. Total, cara. Acho que alinhamento de expectativa em qualquer campo isso. da nossa vida tem que acontecer. Alinhamento de expectativa, comunicação e confiança. Tem que ser, acho que, os 3 pilares do relacionamento. Gostei. Escola e família. Vamos criar já esse slogan. Perfeito, Verônica. Amei, Alice. Bom, então, chegamos ao fim aqui do nosso papo. Gostaria muito de continuar falando sobre isso, inclusive. É um tema sensível, mas é tão importante, ele faz tanta diferença, né? E aí, por isso, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Foi um papo muito rico e muito relevante. Espero que a galera que esteja assistindo curta também, viu? Muito obrigada por esse convite. Assim, para mim vai ser sempre um prazer falar da minha experiência nas escolas, né? E tudo que a gente pode ajudar e agregar as outras escolas a partir dessa experiência. Contem sempre comigo. E muito obrigada. Adorei estar aqui também. Obrigada, Fê. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante e que você consiga aplicar aí boas práticas no dia a dia da sua escola. E se você quiser conhecer também as soluções do Edify e saber como é que a gente aplica essas coisas no dia a dia que a gente falou aqui, é só você clicar no link da descrição e se inscrever para conversar com um de nossos especialistas. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Wow.